Entrevista. 9h10, nós vamos conversar neste momento com o Rodrigo Constantino, economista, escritor, jornalista, nosso colega da Jovem Pan São Paulo. Bom dia, Constantino. Bom dia a todos. Bom dia, Rodrigo, é um prazer falar contigo, né? Só repetindo, né? Ele é economista, escritor, comentarista político, né? Ele está lançando o livro Pensadores da Liberdade. Onde está o livro? Gustavo, você tinha imagem aqui, até estávamos discutindo uma das figuras. Além disso, tem outros 7 livros. O mais famoso é Esquerda Caviar. Aqui, Rodrigo Constantino, Pensadores da Liberdade. Tem figuras importantíssimas da história da humanidade ali neste livro pela Avisara, exatamente, Avisara Editora. Muito bem. Rodrigo, é um prazer estar falando contigo e a gente vê uma análise sempre profunda. Nós tivemos na semana passada aqui, inclusive ouvimos parte dos seus comentários no Pingo nos Is, né? Porque nós temos o privilégio, estamos já fazendo contato para também ter aqui o presidente Bolsonaro na afiliada, mas temos o privilégio de tê-lo e de ter figuras importantes através da rede. Mas trouxemos o presidente Lula, ele falou questões que repercutiram, né? Você disse que teria que chamá-lo de ex-presidiário Lula. Eu adoro, porque você tem uma língua afiadíssima. Tem que ser, né, Kiko? Pois é. Não, o papel do jornalismo é esse. O papel do jornalismo é dar voz e entrevistar todo mundo. Claro. Ainda mais quem, obviamente, tem relevância no jogo de xadrez político. É o caso do ex-presidente. Eu brinco, né? Entre aspas, porque não chega a ser uma brincadeira. Eu acho que ele merece ser chamado de ex-presidiário só pra gente lembrar de que ele foi descondenado, não inocentado. Não deixa de, se você for ver na semântica ou na regra clássica, nós não podemos falar de outra forma em função dele. Foi presidiário, foi Sim. Por algum tempo anulado ou não o processo, não deixa de sê-lo, né? Mas usaria quem não gosta da esquerda ou dele, porque aqueles que gostam não usariam esses adjetivos. Me diga o seguinte. Isso eu nunca escondi. Claro, nunca escondi minha oposição. Claro. O que você... a gente percebe que você tem uma tendência, obviamente, à direita, e eu gostaria que você colocasse... eu me considero uma figura central, tá? Agora, você está contente com o presidente Bolsonaro ou o que você mudaria? O que precisa mudar dessa direita? Porque de repente nós tiramos a esquerda por causa do mensalão, por causa de condenações da Lava Jato e há muitos, a sensação é de que a expectativa que tínhamos, de certa forma, foi frustrada em alguns aspectos. Eu gostaria que você fizesse um comentário a respeito. Bom, a primeira ressalva que eu faria é que esquerda e direita, obviamente, é reducionista, né? Você não consegue separar tantas visões de mundo, tantas nuances em 2 nomes, né? Mas, sim, é o primeiro governo associado à direita, a um pensamento mais liberal na economia e conservador nos costumes, depois de décadas de quase hegemonia aí de um pensamento mais progressista, estatizante, né? Representado pela esquerda desde a redemocratização. Então, é óbvio que também a primeira coisa é lembrar que não seria feito milagre, né, em 4 anos de governo, ainda mais com o grau de oposição que nós estamos tendo. A crítica à esquerda no poder, principalmente a esquerda mais radical, representada pelo PT, não se resume à questão da corrupção, em que pese a sua gravidade, né? O mensalão, o petrolão, foi uma tentativa totalitária de comprar o Congresso e criar um projeto de partido único no Brasil e levar o Brasil na direção de uma Venezuela, né? Além disso, tem toda a incompetência econômica. O governo Dilma, que era uma continuação do governo Lula, destruiu a nossa economia e o Brasil surfou ali uma onda de bonança internacional, ao contrário do que acontece hoje com uma pandemia, né? Então, hoje é curioso que a turma esqueceu da existência da pandemia para atacar o governo por conta dos problemas econômicos, né? Lembrando que essa mesma oposição, há pouco tempo atrás, dizia: economia a gente deixa para depois. Então, existe sim um jogo sujo aí, muita hipocrisia nas críticas. Agora, o que poderia mudar? Muita coisa, né? O presidente Bolsonaro não tem um apoio parlamentar de peso, alinhado do ponto de vista ideológico, o que faz dele refém desse tal centrão fisiológico, né, que comanda o Brasil há muito tempo, e todos tiveram
de alguma maneira, que sentar à mesa com essa turma, né? Agora, a postura do presidente Bolsonaro podia ser de tentar construir mais pontes do que de dinamitá-las, né? Então, muitas vezes, ele, por ser talvez um militar, por ter essa visão mais binária de nós contra eles e tudo, ele adota muitas vezes um tom que é um tom que não ajuda a agregar, né? E acho que isso pode ser uma crítica construtiva feita à postura do presidente. Você não acha que a relação, aliás, vou lhe perguntar, você vê, ele foi para o G20 em Roma, ele foi falar com o presidente da Itália, que tem uma figura mais representativa, né? Não é o primeiro-ministro, e depois teve acaba uma agenda mais leve, e a sensação que o network dele, você economista, entende muito de história. O teu curso é um curso, por isso que você escreve tanto, né? E vai em teoria de formação do Estado, você pega John Locke, enfim, né? Você entrega a sua liberdade em troca da segurança. A gente percebe que o presidente tem uma dificuldade de network dele, está muito no quartel, está muito nessa história toda. Nenhum presidente vai governar sem, eventualmente, um centrão. Eu acho muito difícil a gente não ter. Agora, quando ele tem apoio popular, né? Um presidente altamente popular faz com que aqueles que queiram trocar, a troca seja menor, né? Eu sinto uma tendência, obviamente, de esquerda. Eu não quero um Estado pesado, eu quero um Estado leve, liberal, mas ainda acredito que há dívidas com uma pobreza instalada no passado, com o negro, com o pobre. Então ainda acho que tem que ter cota, mas não para sempre, né? Nós precisamos ensinar a pescar, não só dar a vara e dar o peixe pronto. Qual a tua visão e a partir daí o que pode acontecer nas eleições do ano que vem? Olha, são muitas coisas que você abordou aí, né? Nós entregamos parte das liberdades para viver em sociedade e exigir um mínimo de segurança, mas tem os pais fundadores da América, que foi um país fundado numa ideia maior de liberdade. Eles tinham muito medo desse trade-off, você sacrificar demais a liberdade. Então tem a famosa frase do Thomas Jefferson, que dizia: aqueles que sacrificam liberdade em troca de segurança podem acabar sem uma e sem outra. Então tem que tomar algum cuidado, porque na pandemia nós vimos, né, o avanço aí de um Estado realmente que quer decidir, como no caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, até o que é essencial para abrir uma fileira de supermercado ou não, né? Coisas que me assustam um pouco. Sobre a questão da dívida histórica, social, existe muita pobreza no Brasil, existe muita questão aí, inclusive de minorias, só que a grande discussão, Kiko, na minha opinião, é como lidar com isso. A gente tem que evitar num debate maduro, e às vezes eu sinto falta disso no Brasil, né? O monopólio das virtudes, dos fins nobres. Eu defendo as cotas, portanto, só eu me preocupo com os negros. Se você é contra o meio que eu defendo, o instrumento que eu defendo, você é uma pessoa insensível, até mesmo no limite racista. Isso não é uma forma de debater. Nós temos que aceitar que as pessoas têm premissas diferentes em relação ao funcionamento desses instrumentos. Sim. Eu, por exemplo, não acho que as cotas ajudaram os negros, mas isso é um bom debate. Tá. E sobre a questão... Mas aqui, por exemplo, eu ouço o Karnal, né, já que você está falando isso, e diz assim, numa palestra de inauguração de curso, a hora que eu olho, eu vejo muitos negros, coisa que nunca vi na Unicamp. Colocação dele, eu não posso afirmar que isso seja 100% realidade, embora eu acredite muito naquilo que ele fale, não concorde com tudo, mas acredite. Não, sem dúvida existe uma democratização do ensino superior. Agora, o que muitos acadêmicos, inclusive, às vezes alertam, né, é que justamente pelo critério de não só adesão, como permanência, não ser mais um critério estritamente meritocrático, isso não tem nada a ver com o negro não conseguir acompanhar, tem a ver justamente com você não investir no ensino básico e arrombar a porta de entrada com base em critérios que não são meritocráticos. Isso tem críticas muito construtivas feitas por alguns acadêmicos que pode estar piorando o ensino na média, né? Eu acho que é um bom debate, de novo, mas sobre as eleições no ano que vem, né? De novo, eu acho que nós estamos aí num cenário de polarização. Não há muito como evitar. Eu vejo, todo dia eu leio lá o editorial. Você acha que o Lula precisa do Bolsonaro, o Bolsonaro precisa do Lula, e vamos ter terceira via ou não chegamos a ter?
Não, sem dúvida, um reforça a existência do outro, né, como antípoda na política. E eu leio todo dia o Estadão lá, o editorial do Estadão, quase implorando por uma terceira via, né? Mas, de novo, é um caminho fragmentado, tem muito nome, tem muita divergência entre eles. Nenhum ali, de fato, apresenta uma postura alternativa ao Jair Bolsonaro, mas com um viés mais à direita. Todos eles, no limite, são mais para um lado tucano, para um lado mais com uma visão mais progressista. Então, de novo, eles não convencem um eleitorado que tem uma demanda reprimida por algum tipo de nome mais à direita e assumidamente de direita no Brasil, né? Então eu acho que voltou a polarizar. Você acredita que essa alteração dos valores desse programa social dos R$400, e a gente já vê pesquisas com diminuição de diferença entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, o ex-presidiário Lula, como você diz na Jovem Pan, eu queria que você tivesse mais ácido. Acho que seus colegas lá te deixam mais ácido do que eu não. Que incompetência minha. Não, nada disso. Os comentários lá são aquela coisa, a famosa faca, né, que corta rápido. Aqui a gente está podendo desenvolver mais uma conversa. E assim, cá entre nós, eu defendo sempre com muita convicção e firmeza meus pontos de vista. Mas o Brasil está precisando de um pouquinho de debate civilizado, né, de tolerância às divergências. O clima está muito puxado, né? Mas eu não sinto o Rodrigo aqui, o Rodrigo que eu sinto aqui, o Constantino que eu sinto aqui, eu não sinto lá. Eu te sinto um cara muito mais aberto aqui a entender. Pois mas não passa às vezes. Eu falei, nossa, eu vou falar com esse cara radical. Vamos lá, vai. Então, isso é uma ideia que muita gente faz de mim. E olha que eu sou empresário, hein? Eu poderia falar pra você, né? Eu sou empresário, falei, podia, né, achar. Imagina o Tutinha, já chutava a mesa. É que eu sou muito mais tranquilo, entendeu? Então, o Tutinha, você sabe que ele gosta de botar o fogo no parquinho direto ali, né? Então é por isso que saem as tretas, né? Mas assim, eu defendo meus pontos com firmeza. Eu acho que o Brasil precisa se livrar da ameaça petista. Isso é uma coisa importante. Por isso que eu acho que a terceira via não vinga. Porque nenhum deles transmite confiança para o eleitorado em relação a realmente entender o perigo que representaria uma volta do PT ao poder. Ficam aí dourando a pílula, ficam chamando o Lula de moderado, falando que o Lula voltou a falar suave. Isso não engana mais ninguém. O Lula é um sujeito que já se mostrou desprovido de caráter, de apreço por valores e princípios éticos e disposto a tudo pelo poder. Então não dá para brincar com um negócio desse. Enquanto esse risco existir, né, e o Brasil olhar para o lado e ver o que está acontecendo com a Argentina, com a Venezuela, qualquer um que não ofereça realmente uma postura de resistência a esse petismo, não vai ter chance. O eleitorado acordou, o gigante despertou, né? Então o Brasil não quer ser vermelho. Brasil, olha as bandeiras do Brasil espalhadas pelo Brasil todo. As pessoas desenvolveram, resgataram um senso patriótico. Isso veio para ficar. Isso não tem jeito, Kiko. Então, esses nomes de meio aí, eles não estão convencendo por isso. Não decolam, porque todo mundo né? tá vendo que são oportunistas. Mesmo o Moro, né? Que de repente, mesmo Moro, quem não gosta do Lula. O Moro, eu acho que oferece o Moro, eu acho que oferece uma ameaça maior ao Bolsonaro. Eu acho que ele, inclusive, tira votos do Bolsonaro, o que na prática é ruim, pode representar. Ruim para a direita, ajudar o Lula. Agora, deixa eu dizer o seguinte: o que em tudo isso eu adorei. Aliás, o teu livro vai estar no Kindle ou não? Não, meu editor tem medo de pirataria na área digital. Ele vai me fazer levar. Já está lançado o livro ou não? Já tem para comprar na livraria? Já. Então eu vou para a Argentina, vou comprar. Em São Paulo, mas já esgotou? Na Paulista. Já esgotou? Não tem baú no lugar nenhum? Esgotou no lançamento. Já estão repondo. Então tá bom. Então tá jóia. Olha, Pensadores da Liberdade. Ali tem muitos. Quais seriam, o que você dali sonha pro Brasil, de algum deles, ou da soma de, ou pegar a cabeça de uma, a orelha do outro, o pé do outro? Isso. Ótima pergunta. Eu montaria um Frankenstein. Aliás, essa é a ideia do livro, né? Mostrar que esse debate é amplo, antigo, por isso que eu fui lá nos que você já mencionou aí, o John Locke, Adam Smith, eu fui lá atrás. O pai da administração, né? O Adam Smith? Isso. É que o John Locke, eu estudei no curso de Direito, eu fiz um trabalho de filosofia sobre
sobre teoria de formação do Estado, John Locke, sabe? E isso está fazendo, me formei há 28 anos atrás, hoje eu tenho 52 anos. Então eu lembro desde sempre desse trabalho que eu fiz do John Locke, entendeu? Eu tenho uma admiração e lembro dos homens da caverna que vão sair e que não sabem se vão voltar vivos ou mortos, e aí abrem mão, né? Isso no princípio do princípio do princípio, se vão voltar vivos, né? E por isso que o John Locke dá um enfoque muito grande na questão da propriedade privada. E aí, respondendo a sua pergunta, né? É um pouquinho de cada um deles para formar um país mais livre, próspero e, claro, que respeite, né, as tradições e a cultura do próprio Brasil, porque um conservador, ele justamente vai olhar para o seu país, para a sua sociedade, para o seu povo e lidar com aquele material, com aquela matéria-prima. Não adianta ele querer fazer um copy and paste, né, copiar ipsis literis aquilo que vem importado de outra cultura. Então, nesse sentido, é bom pegar um pouquinho de cada um e tentar fazer uma coisa brasileira. Né? Então é mais ou menos esse o recado, né? Nós temos que ter respeito a um povo brasileiro que, na sua imensa maioria, ainda que uma maioria silenciosa, até pouco tempo atrás, né? Ela respeita algumas tradições que um lado da mídia mais militante está tentando enfiar a goela abaixo. Mudanças que chocam, que causam desconforto. Olha o caso recente aí do cancelamento do jogador de vôlei Maurício Souza. Ele ganhou mais de 1.800.000 seguidores novos em 3 dias. Ele tinha 200.000 seguidores, ele foi para mais de 2 milhões. Por quê? Porque as pessoas sentiram ali que houve uma injustiça, e só porque ele fez um comentário que, para a imensa maioria da população, não tem nada demais. Vai querer forçar a barra e fazer o super-homem agora ser bissexual? Não é uma questão de você ser homofóbico, não é uma questão de você ter preconceito, é uma questão de você entender que o super-homem é um ícone da história em quadrinho, das crianças, dos adolescentes. Não mexe nisso, cria outro herói. Então, de novo, como mexer pro Monteiro Lobato o negrinho, né? O Saci Pererê, né? Dizer que ele, daquele contexto, era preconceituoso, né? Estão cancelando, estão reescrevendo a história, estão cancelando autores como Shakespeare, né? como Monteiro Lobato no Brasil. Então, para com isso, a turma foi longe demais na histeria. E isso está gerando reação. Então, esse é um exemplo, só para você entender, né, a importância dessa trajetória mais conservadora que eu tento buscar nesse livro, para mostrar que o Brasil precisa respeitar suas raízes, que o Brasil tem uma população, por exemplo, sim, associada e com muito orgulho ao legado cristão. Então são valores, são princípios fundadores de uma nação. E a turma da elite cosmopolita tentando fazer tábula rasa disso, rasgar tudo, fingir que outro livro, hein? E criar vamos falar hoje mesmo discuti com o meu coordenador aqui em tábula rasa. Estávamos falando hoje, Thomas Mann, né? Aí eu falo, trabalhando sobre o aspecto educacional, se a criança é uma tábula rasa. Olha, não deixe de ler esse livro, novo lançamento do Rodrigo Constantino, que é Pensadores da Liberdade. Olha, eu tô preocupado, tá aqui de novo na tela, no YouTube e no Facebook, Jovem Pan Sorocaba Oficial. Sensacional, os pensadores que estão na capa são estimulantes pra gente ter o desejo de depois ver aquele cara que briga lá na Jovem Pan, que vocês ouvem aqui dando cacetada todo dia na esquerda. Agora, olha, eu tô preocupado com o teu horário, eu vou fazer uma pergunta final, tá? E aí a gente combina de falar outro dia, porque eu sei que você tem agenda já na sequência. Nós temos um presidente, um ex-presidente Lula, com questões colocadas, eu não consegui perguntar isso para ele, de regulação da imprensa. E depois nós temos o presidente Bolsonaro, que usa as redes sociais e que alguns discursos dele estimulam ódio, violência e intolerância. Concordo. É o presidente que está reestruturando as ferrovias, que o próprio militarismo acabou, Delfim Neto, né? Tá reconstruindo estradas de 40 anos, sensacional. Não concordo, por exemplo, na habitação e na educação, acho que falta muito, né? Então, o que quero dizer é o seguinte: votei no presidente, disse pro Lula, não votei em você, votei no Bolsonaro, né? Mas me decepciona uma postura, às vezes, agressiva. Então, é controle social, outro defende a liberdade, mas intolerante muitas vezes no discurso, politicamente incorreto. Para encerrar, é uma tristeza encerrar com você, mas vamos encerrar.
com essa. Não, vamos lá. A liberdade de expressão e a liberdade de imprensa são fundamentais, são pilares inegociáveis. Eu concordo que o presidente Bolsonaro muitas vezes dá respostas muito atravessadas e agressivas a jornalistas, mas em defesa dele, para ser justo, eu mostraria só o que uma ala da imprensa faz com ele. Né? É uma coisa impressionante. Eu nunca vi, é sem precedentes. Né? O grau de demonização. Na pandemia mesmo, o presidente foi tratado como se fosse o próprio vírus em forma humana. Né? Então, tem gente desejando a morte dele em coluna na Folha de São Paulo. Então, é um negócio muito virulento, muito odiento em relação ao próprio presidente. Então, eu acho que nesse aspecto é um famoso toma lá da cá. É paulada, pedra, pau e porrada para tudo que é lado. O Lula está defendendo o controle do Estado em relação à imprensa. Aí o buraco é mais embaixo, aí realmente é censura. Não vou conseguir deixar de falar daquele tourinho de Barcelona e depois entender o que é aquele só. É de solitude ou é de solidão? Que tá atrás na sua prateleira, ô Rodrigo. Mas eu tô na casa dos meus pais, isso aí tem que perguntar pra minha mãe. Então tá bom. Rodrigo Constantino, comentarista da Jovem Pan, tem a coluna também no Diário de São Paulo. Onde mais tanto, Rodrigo? Você tem teu blog, né? Revista Oeste, Gazeta do Povo, tô em muito lugar aí, graças a Deus. Senhora, que bom. Sucesso, foi um prazer falar contigo, muito obrigado. Tá? E é o dia que a gente colocar Bolsonaro, eu quero ver você comentando lá no Pingo nos Is, tá bom? E no 3 em 1, né? Um abraço, foi um prazer falar contigo aqui na Jovem Pan Sorocaba. Satisfação. Muito bem, tchau. Esse foi o Rodrigo Constantino, comentarista da Jovem Pan e de uma série de outros veículos que participou conosco aqui na Jovem Pan Sorocaba. Nós voltamos em instantes após o intervalo comercial.